Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pegando então em continuidade da aula anterior que nós tratamos ali, né, en passant, do como responder a pergunta de prova oral, né, eu trouxe ali essencialmente os dois métodos, nós avançamos por modelos de resposta, padrões, até chegar ao final, num, não gosto de dizer modelo porque não gosto de pensar que eu estou incentivando vocês a terem modelos ou padrões de resposta, mas apenas uma orientação, uma recomendação do que seria uma resposta, ainda que indutiva, mais articulada, partindo lá da premissa da localização topográfica, enfrentamento ao ataque do conceito mais natureza jurídica. Se tiver um argumento de autoridade interessante ali junto com o conectivo de brilho de destaque, né, um vale destacar excelência, ou e vale registrar excelência. E por fim, se essa resposta ficar um pouquinho mais articulada, um approach de fechamento com o portanto, chamando conclusão em frase de efeito. E isso tudo dentro de um mundo ideal do que seria uma resposta que não vai atacar diretamente a pergunta, que vai se preocupar em fazer alocações normativas de bases do instituto, a fim de não apenas reproduzir o conceito abstrato, tão logo a pergunta for realizada pelo examinador. Mas e aí? O que faltou? E aqui dando continuidade dessa nossa aula. Faltou nós tratarmos do elemento fundamental que ocorre antes dessa escolha, seja pelo método indutivo, do ataque, ou do dedutivo, em que você vai raciocinar em premissas, em que você vai ampliar um pouco ali o raio da resposta, em que você vai dar uma passada atrás, de repente um pouco mais longa. E o que é esse elemento? Esse elemento, pessoal, é o tempo. O tempo. O tempo, na minha opinião, ele é parte do segredo, ou ele é parte do que é essa possibilidade, ou essa chance de que essa resposta, especialmente a primeira frase, aquela que você vai alocar na frente, aquela que você vai colocar na frente após a localização topográfica do instituto, observar esse elemento é a gente refletir sobre níveis de probabilidade dessa frase que vai estar fazendo a alocação normativa com algum aspecto teórico, que ela saia da maneira mais, aspas, limpa possível. Está ligado com a probabilidade desse início de enfrentamento ao Instituto ele ocorrer de forma mais eloquente possível. Ele ocorrer de forma fluida, cadenciada, sem quebras, sem cacofonia. Excelência, o casamento enquanto instituto que é tutelado pela Constituição Federal, o casamento, pessoalmente, eu entendo que o tempo, de que tempo é esse, César, que você está falando? É o intervalo, o lapso temporal entre a projeção da pergunta pelo examinador, candidato, defina casamento, mento, ponto. É o lapso temporal da letra O, da vogal O, do final da pergunta, do defina casamento, até o excelência no candidato. Excelência, o casamento é. Esse lapso temporal, que é pequeno, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele sequer existe, porque o candidato defina casamento. Excelência, o casamento é, e não existe espaço temporal aqui. O que existe é pergunta e reação, como se isso fosse um ping-pong, ou como se isso fosse uma reação a uma agressão. Então, um vai e golpeia, o outro vai e golpeia no contra-ataque. Isso é o que eu mais vi acontecer nesses quase 4 anos de banca virtual. E por quê? Porque isso está relacionado com o elemento fundamental lá de trás das nossas aulas iniciais, com o controle emocional e a respiração. Porque na hora que o candidato se projeta na frente do arguidor, ele começa a ter os disparos, né, os gatilhos de acionamento do sistema de contra-ameaças. Ele sente, a respiração dele quase que oscila. E ao se sentar e projetar e estar olhando para o examinador, ele quase entra num efeito hipnótico. E ele não se permite
receber essa pergunta com um leve sorriso e, de repente, até com uma frase perfeitamente, Excelência. Se ele não consegue ficar olhando sem fazer nada, ele quebra a conexão visual um pouquinho e, de repente, se ajeitando na cadeira e ajeitando o óculos, Excelência, e começa a responder. Mas, César, isso tudo dá quanto tempo? 4, 5, às vezes 6 segundos. Ah, mas é pouco tempo, isso não dá para nada. Isso pode ser o, o que vai diferenciar, ou pode ser o elemento fundamental entre você ter a oportunidade de responder uma pergunta e o não me recordo, Excelência. Porque ao receber a pergunta, se teve o disparo do sistema de contra-ameaças e você não percebeu, e de repente você não conseguir começar a responder a pergunta, ele te impulsiona ao não me recordo. Porque você entra numa rota de assim que o examinador fala, você tem que falar em seguida. E se você não joga a resposta ou o início dela na sequência, você joga a fuga. Ou o que tem que sair alguma coisa da sua boca. E se não sai a resposta, sai a fuga. Não me recordo, Excelência. Você não se permite, você não dá espaço para raciocinar. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Por isso que eu digo, brinco com o pessoal, falo assim, pessoal, o segredo está aqui, ó. Pergunta, tempo. Esse lapso temporal aqui, ó, antes da resposta. Só que perceba, esse tempo é para quê, César? Se o cara fez a pergunta, eu não sei. Isso vai estar relacionado com muita coisa que a gente vai falar depois também. Porque se eu não sei a pergunta, a minha opção é eu não me recordo da excelência de cara, eu não vou tentar nada, eu não vou treinar, de repente, uma estratégia de saída para provocar, talvez, uma repergunta ou uma reformulação da pergunta que pode ter vindo um pouco capciosa, ela pode ter sido formulada de maneira um pouco desequilibrada, que de repente, se ela volta de uma maneira diferente, nesse tempo de vai e volta, vai pergunta para lá, ele fala de novo, a minha memória difusa está trabalhando, e de repente vem um insight, e na hora que ele projeta a pergunta de novo, perfeitamente, excelência, obrigado pela oportunidade de respondê-la, obrigado pela repergunta, pela reformulação. E aí você solta em frase curta, e localiza e solta em frase curta a resposta que, a princípio, na reação, você já teria abandonado. Esse lapso temporal de repente, receber a pergunta e permitir que, em nível neurocientífico, pessoal, que as suas sinapses neurais, o que são as sinapses? Os disparos neurais dentro do teu cérebro que vão em busca dessa informação, que vão sair a captura dessa gaveta onde está o instituto ou alguma coisa que gravita o seu significado, algum princípio, alguma alocação teórica importante. Esse tempo é imperioso para que isso ocorra. Nessas aulas, ou nessa parte, sempre quando eu trato desse assunto, eu dou um exemplo que fica muito fácil de nós observarmos, ou de tentar buscar uma legitimidade. Se o cérebro é esse processador extraordinário, e fazendo uma analogia com o processador do computador, quando você vai e clica 2 vezes para abrir um arquivo, seja do Word ou de PDF, eles se abrem instantaneamente? Ou existe um processo, ainda que em segundos ou fração de segundos, que você espera, ele rola, e dali 1, 2, às vezes 3 segundos, dependendo da quantidade de armazenamento que você tenha, ou do nível de RAM que esteja sendo utilizada, aí o arquivo abre. E aqui é um exemplo muito claro e evidente de que, se um processador moderno de um computador não promove essas aberturas a partir de reações ou a partir de uma externalidade, se isso não ocorre instantaneamente, como que eu quero que, a partir de uma pergunta, de uma externalidade que me provoca um acesso cognitivo, que demanda uma busca, ainda que superficial, como que eu espero que isso ocorra de maneira instantânea? Ah, mas é porque eu não sei, então não adianta. Você não sabe que talvez saiba.
Ou como muitos candidatos acabam compartilhando depois. Putz, eu abandonei uma questão de prova, fui para o não me recordo, e quando passou ali 5, 6 questões das outras bancas, eu me recordei de um insight específico, de uma palavra gatilho importante, que eu poderia ter tentado gravitar ou transitar em torno daquele enunciado. Tempo. É óbvio, mas César, foi muito tempo que passou, mas não importa. O que importa para nós, em nível, por exemplo, de uma preparação de prova oral, é que quando eu me coloco nessa atmosfera para fazer simulações de prova, pessoal, não dá para vir para esses treinamentos ou me colocar dentro desse tipo de proposta para ir lá só para responder as perguntas que eu sei. Eu preciso compreender, sobretudo, criar uma estratégia de saída, e eu acho, do meu ponto de vista, todo mundo tem que ter a sua estratégia de saída para não ir para o não me recordo de cara. Ainda que ele tenha que vir na frente. César, de repente é um instituto que não veio nada. Ok, você vai para o não me recordo, mas não de cara. Porque o que vai para o não me recordo de cara é o que vai reagir emocionalmente à pergunta. Ele não vai se permitir pensar no assunto. Ele sequer vai, de repente, é, entre aspas, tá? Uma malandragem. Eu entendi a pergunta. Mas, de repente, eu parei os meus 4 segundos, 5 segundos, refleti e não veio absolutamente nada. Eu volto. Excelência, me perdoe. Talvez eu não tenha compreendido bem a pergunta. Será que seria possível, Vossa Excelência, repeti-la ou reformulá-la? Reformulá-la, repeti-la, reformular uma palavra que tem um significado interessante. E, de repente, se tem pontes de rapport, se houve ali uma sinergia entre vocês, de repente essa pergunta vem de um outro jeito, e porque ela veio daquela forma agora, você de repente acessa um gatilho importante e indutivamente responde de maneira adequada. Uma pergunta que, a rigor, você teria abandonado no início. Isso é uma dinâmica de prova, pessoal. Isso acontece o tempo todo. O tempo. Por que que eu condiciono os meus alunos nos treinamentos? Eu faço a pergunta e se responder antes de 4, 5 segundos, eu paro. Defina casamento, candidato. Excelência, o casamento parou, porque isso é condicionar. É reprogramar corpo e mente a um perfil, ao meu melhor perfil de prova, em que eu quero estar apto a usar todas as minhas ferramentas cognitivas. E para que eu tenha chance de utilizá-las, eu preciso me permitir pensar no assunto, esperar as sinapses acontecerem, esperar essa busca, ela ter uma chance de mapear ali as minhas gavetas, onde eu fiz a retenção passiva do conteúdo jurídico. E não simplesmente, não sei, não me recordo, excelência. O tempo é o segredo, ou é parte do segredo daquilo que pode ser uma excelente prova, daquilo que pode ser uma prova com superação de obstáculos, de desafios, de uma prova comum, em que o candidato vai apenas para responder as perguntas que sabe. E as que não sabe, ele simplesmente não me recorda, excelência. Do tipo, não estou nem aí para a pergunta. Eu não quero nem tentar. Só que isso comunica, gera uma subjetividade no outro. E se são poucas as perguntas, você está subtraindo uma oportunidade de repente, fazer tocar outros atributos da oratória, ou outros atributos dessa prova. Uma capacidade argumentativa, um raciocínio jurídico interessante, de repente uma isca de oportunidade numa certa resposta, pode induzi-lo a te fazer uma pergunta sobre um outro assunto e ele abandona aquela porque ficou curioso, porque gostou do tipo de abordagem que você fez. E isso, pessoal, é treinável. Na verdade, eu só vou ter condição de consciência e de presença para poder receber essa pergunta e não responder na sequência se eu me condicionar a esse comportamento. E esse condicionamento não vem de outra forma senão pela experiência, senão pelas simulações, pelos treinamentos que vocês fazem em grupos de amigos, os colegas de concurso.
que vão se revezar na posição de arguidor e que vão fazer um checklist do tipo, bom, o que é o nosso padrão? Número 1, não reagir emocionalmente à pergunta. Estar posicionado na minha postura, queixo angulado para baixo. Nós vamos ter essa aula de posturas, vestimentas, e outros aspectos relacionados à linguagem não verbal. Segundo ponto, não reagir emocionalmente. Eu vou segurar por 4, 5 segundos, porque eu quero me permitir pensar. E quando eu volto perfeitamente, excelência, ou excelência, não vou atacar, eu subo, faço a localização topográfica. E isso tudo, pessoal, nada mais é do que uma preparação, né? Um treinamento, um recondicionamento corpo, corpo, de reações corporais, porque a linguagem não verbal está nessa história aqui, de raciocínio e cognição, de controle emocional para não reagir à pergunta dele, seja olhando para ele, seja quebrando um pouco a conexão, para não me permitir, ou para que isso não estimule um eventual sequestro, e eu vou me condicionar, não como um robô, mas como um perfil de candidato que tenho, de repente receber a pergunta com um leve sorriso, para não deixar quebrar rapport. Maturou a pergunta, eu volto. Parece uma eternidade, mas são 5 segundos, é óbvio que ele vai ter essa tolerância. E quando você perceber, pela leitura comportamental, que ele de repente não está gostando, excelência, me permite refletir por alguns segundos, e de repente o 5 vira 10. Antes de respondê-la, essa ótica, que já aconteceu em prova oral e vem se repetindo, só que são poucos os candidatos que estão presentes de repente virar para o examinador e falar isso. Excelência, competência, princípio a livre escolha do tabelião, além da hipótese da ata notarial de uso capião, me permite refletir por alguns segundos? Claro, candidato. E, de repente, estou de olho no meu tempo, estou controlando o tempo. Putz, nossa, o provimento 100. De repente, o que não veio em 5 segundos, vem em 10. Por quê? Porque você está buscando o tempo, pessoal. Pergunta e o tempo. César, enquanto eu estou pensando, recebeu a pergunta, respirou na diafragmática, oxigenou. Vou me permitir perfeitamente, excelência. Com a regulamentação dos atos notariais eletrônicos pelo provimento 100 do CNJ, competência ou a livre escolha do tabelião, e mais uma vez foi mitigada, já vista que, e de repente a resposta vai sair. Porque você se permitiu pensar sobre. Você deu um tempo, não para que você estruturasse uma resposta, mas porque de início ela não veio. A pergunta não bateu e acionou o gatilho do provimento 100. Não. Ela bateu e gerou uma dúvida, e gerou quase que um sistema de contra-ameaças para eu não me recordar de excelência. Mas não, você segurou, pensou, e no que voltou não tinha resposta, mas teve presença e ousadia. Excelência, me permite refletir por mais alguns segundos? Claro, candidato. Excelência, se me permite. Não é ficar olhando para a cara dele sem falar nada, mas você interage. Aquilo não é um tribunal, não é um julgamento, é um exame oral. Você tem janelas ali para poder se comunicar. O problema é que as pessoas elas entram numa ótica robotizada de pergunta e resposta e acham que não pode, de repente, pedir o examinador para, posso tomar uma água? E eu estou na enrascada, eu vou tomar uma água, eu vou pedir para reformular a pergunta, porque eu sei que se eu tiver um pouco mais de tempo, talvez eu tenha um insight. Porque está muito nas profundezas, ou a minha intuição vai vir e vai me direcionar para algum lugar. Percebem, pessoal? Então, o tempo. E quanto tempo é esse, César? Olha, tudo vai depender, vai variar de pessoa para pessoa, não tem regra. Mas olha aqui, um mínimo de 4 até 7 segundos. Isso aqui é perfeitamente tolerável numa prova oral. Isso aqui é o tempo, os 7 segundos é o tempo de você, de repente, receber a pergunta perfeitamente excelente e, de repente, se arrumar na cadeira. E ele está vendo que você está se arrumando e no que você olhou para baixo, respirou na diafragmática, no que você voltou,
e vai projetar, ele já está vendo que você vai começar a resposta, ele não vai te interromper. Só que para que você tenha tranquilidade, porque alguns, ao fazer, não, César vai me interromper, eu vou começar a responder logo. Mas para que eu tenha essa tranquilidade de fazer isso na prova, eu preciso fazer no treino. Se eu quero me condicionar um modus operandi linguístico, de aspas, um padrão de resposta, eu vou dar passo atrás, eu vou alocar. Se eu quero que o meu raciocínio faça isso de maneira intuitiva, se eu quero que isso transmute para o automático, né, do voluntário aqui para o automático, para o involuntário, a mesma coisa é com essa espera, é com esse time, é com essa quebra visual de em toda pergunta segurar 4 segundos no mínimo. Para que você se lembre de respirar, para que você se lembre de espera a coisa amadurecer, vira o gatilho, opa, eu tenho que dar um passo atrás, eu não posso atacar. E aí, excelência, o Código Civil, no regramento pertinente às pessoas jurídicas de direito privado, estabelece expressamente o rol do que denomina serem as pessoas jurídicas de direito privado. Quais sejam. E quando vocês pegam o tempo, pessoal, e aliam depois com a técnica de gatilhos da BV, essa técnica de gatilhos que eu vou ensinar, não sei se nesse módulo ou no módulo subsequente, aí vocês vão perceber, na verdade vai se tornar mais importante ainda ganhar esse tempo. Porque aí o meu raciocínio não vai aleatorizar. A pergunta veio, não, ele vai acionar um gatilho. Porque nós vamos nos condicionar um estudo passivo baseado numa técnica específica que vai fazer ligações e atrações conceituais para formar os blocos, e na hora que ele perguntar sobre sucessão, a herança, garantia fundamental, propriedade perpétua, não pode ficar acéfala, sucessão legítima, testamentária, e a rede de chaves conceituais, ela se abre intuitivamente, nesses segundos iniciais, e aí você brinca de responder. Você vai, faz a alocação, cara dedutivo, você vai fazer uma resposta mais contundente. Mas isso nós vamos ter também um momento adequado para tratar da técnica de gatilhos BV. Mas esse tempo é fundamental. Então a ideia de que, pessoal, por esse modelo de curso de aulas gravadas, o que você pode levar para a tua vida aí de hábito, de treinamento em grupo ou mesmo individual? Você vai ter um checklist de comportamento ou de reações visando a sua prova. E a primeira grande regra é qual? Para que eu tenha controle emocional, eu preciso estar com o meu controle ou com a minha respiração adequadamente pautada na abdominal, na diafragmática, para servir já como uma ferramenta de mitigação de acionamento do sistema de contra-ameaças. Primeira coisa. E a segunda coisa? A segunda coisa é que se postou na frente do examinador, ou a segunda coisa que é feita durante a preparação passiva para a prova oral, ou seja, durante o meu estudo, a minha revisão dos conteúdos jurídicos, eu vou, já na revisão, me acostumando a zerar um tema do tipo matrícula imobiliária, a já fazer as associações com transição, sistema de transcrições, fólio real, matrícula que inaugura, e isso já vai ser uma ótica da minha revisão passiva. Porque a pergunta defina a matrícula é muito clássica. E você já está se preparando, você está estudando e você já está projetando as questões de prova. Só que já buscando o passo atrás, já buscando um conectivo para entrar no conceito. E vale destacar a excelência que, a partir de regulamentação específica do CNJ e alteração expressa na Lei 6.015, foi criado o Código Nacional de Matrículas, que deverá ser inscrito em toda matrícula imobiliária, a partir de data específica, a partir de data expressa na própria lei, dos efeitos da lei. E essas ligações meio que vão ser feitas de maneira intuitiva. Elas vão se atrair. Só que por quê? Porque você está estudando dessa forma. E essa quebra do paradigma em relação à metodologia de estudo e revisão, eu também vou tratar numa aula específica.
O que importa para a gente aqui é que esse checklist, porque esse é um curso de aulas gravadas e não de treinamento, é que você tenha esse checklist do tipo respiração, controle. Então, isso pressupõe exercícios de respiração, ou para quem faz meditação, isso já resolve. Para controle respiratório, automaticamente controle emocional. O segundo passo, me postei na frente do meu examinador, eu vou iniciar a arguição, a pergunta foi projetada. Segundo passo, não reagir emocionalmente à pergunta, esperar 4, 5 segundos após a pergunta. Se não consegue ficar olhando para o examinador, quebra a conexão visual, dá esse espaço, dá esse lapso temporal, permitir que as sinapses ocorram. O gatilho veio mais maduro agora, no que voltou, excelência. E depois, checklist, localização topográfica, ataque conceito mais natureza jurídica, se tiver argumentos de autoridade, coloca no conectivo da terceira, e depois fecha, se for o caso, com o approach do portanto. Cria um checklist, faça um post-it, cola na tela do computador, quando estiver treinando no virtual, e se condicione a obedecer esse checklist. Você está fazendo reprogramação mental e corporal. Ele ainda não sabe. O meu corpo não sabe o que eu quero que ele faça. O meu cérebro nunca experienciou esse tipo de vivência, de transmutar o que eu tenho no abstrato jurídico para um ativo verbalizado. Conforme eu for repetindo e me condicionando a fazer a mesma coisa, ele vai em algum momento consolidar e jogar para o automático, para o que se fala do piloto automático, ou para o sistema relacionado à intuição, ao intuitivo, ao raciocínio, a um disparo de deliberação cognitiva que acontece automaticamente, sem que se precise pensar nisso. É o cinto de segurança na hora que você entra no carro. Você não raciocina para fazer isso. Você senta na bicicleta e pedala. Você não fica pensando em regras de física para o equilíbrio. Por quê? Porque esses conhecimentos já estão internalizados pela repetição e pela prática. Se eu me coloco numa atmosfera de repetir comportamentos verbais e não verbais e cognitivos a respeito de uma prova oral, em algum momento esse perfil vai se consolidar automaticamente e aí eu não preciso mais pensar. Aí a energia que eu vou dedicar para dar essas respostas será unicamente voltada para os acessos. E aí eu vou me preocupar mais em linguagem não verbal, eu vou cuidar mais da eloquência, da forma, dessa retórica que vai, para além de responder a pergunta, encantar o meu examinador. Gostaram, pessoal? Deixem comentários aí para a gente embaixo da aula. Importantíssimo esse feedback de vocês. Esse é o primeiro lançamento do curso Técnicas BV Provas Orais. Nós temos lá o nosso grupo, que está no link aí da primeira aula. Quem tem interesse em participar mais ativamente do curso, entra nesse grupo. Nós teremos encontros ao vivo, em que eu vou treinar alguns de vocês. Não todos, né, pessoal? Mas os corajosos lá que quiserem, vamos ter esse contato para tirar dúvidas, para compartilhar experiências através dos nossos professores. Então, por gentileza, nos deem esse retorno, para que pelo menos nós saibamos se estamos indo para o caminho certo, ou se de repente teríamos que fazer abordagens mais específicas. Tem uma surpresa ainda, que eu não vou falar agora, porque senão eu vou estragar, mas de vocês avaliarem onde que de repente eu deixei alguma lacuna. César, você poderia falar um pouco mais sobre esse assunto, porque isso é uma dúvida pontual que nós temos. E aí nós vamos enxertar esse curso com muitas outras aulas, majoritariamente minhas, mas de repente até trazendo professores de fora, para transformar desse curso, ou para fazer desse curso uma coisa inédita aí na seara da preparação dos concursos públicos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela confiança de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído minimamente aí com a caminhada de cada um. Nós nos vemos então na próxima aula. Até lá. Tchau.